Yeah! E aí, galera, preparado para mais um episódio do Heavy Física, meu amigo, onde a física é pesada. Roda a vinheta aí, Filipão. E aí, galera, como é que vocês estão? Maravilha! Eletrizados? Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado. Maravilha da natureza. Amiguinhos, hoje nós vamos falar dos instrumentos de medidas elétricas, certo, galera? Medidas elétricas. Pensa aqui com o pai Ganso, olha só. Quais são as medidas mais importantes que com elas a gente chega nas outras? Corrente elétrica e tensão elétrica. Se você sabe a corrente e a tensão, você consegue descobrir resistência, potência elétrica, com a potência e a energia. Então nós vamos estudar uns instrumentos que medem esses dois parâmetros mais importantes. Começando com o amperímetro. O amperímetro, galera, mede o quê? O amperímetro? O que em ampere? Mede corrente elétrica, certo, galera? O amperímetro, ele tem que ser sempre ligado em série com aquele aparelho que você quer fazer a medida, beleza? Para que passe a mesma corrente no aparelho e no instrumento de medida, o amperímetro. Como você vai ligar em série, e na aula passada você já viu que ao colocarmos coisas em série a resistência aumenta, a resistência do amperímetro ele tem que ser praticamente nula. No caso ideal seria zero, beleza? Para não interferir na medida que você está fazendo. Você quer colocar o aparelho lá e ele mudar a medida? Mudar a corrente lá? Claro que não. Então olha só. Ao ligarmos em série, dá uma olhadinha ali na parada, você está medindo a corrente elétrica que está passando pelo aparelho, sacou? Então, o primeiro medidor é o amperímetro. Muito bem. O segundo aparelho de medida que a gente vai ver é o voltímetro. Beleza? Voltímetro, galera. O que o voltímetro mede? O que tá em volts, Filipinho. Mede diferença de potencial, mede tensão elétrica. Esse cara, para medir a mesma tensão do que é no aparelho que você quer descobrir, você coloca em paralelo, certo? Paralelo, ligou em paralelo para quem? Paralelo. Aí você vai ter a mesma tensão. Para ligar em paralelo e interferir o menos possível, a resistência do voltímetro tem que ser muito bitela. No caso ideal, a resistência do voltímetro teria que ser infinita, sacou? Então olha lá no circuitinho, você tem ali um resistor que você quer medir a tensão elétrica nele. Pega o voltímetro, põe em paralelo. Já era, sempre em paralelo. Sacou a jogada? Olha só, aqui eu tenho um desses carinhas. Esse carinha aqui, Filipão, ele chama multímetro. Por quê? Porque dependendo de onde você põe o cursorzinho aqui, você vai transformá-lo num voltímetro, ou num amperímetro, ou num ohmímetro, que mede resistência elétrica. Beleza? Que nós nem vamos falar dele especificamente. Então aqui você tem como ligar essa parada. Aqui as paradinhas, você põe ali onde você tem que colocar e mede ou volts, ou ampere, ou resistência elétrica. Esse cara é um multímetro, porque dependendo do jeito que você liga ele, você transforma ele num voltímetro ou num amperímetro. Maravilha? Muito bem. Agora, uma configuração que a gente pode usar para medir resistência elétrica é a ponte de Wheatstone, galera. Olha que doido aqui nesse circuitinho. Olha lá, ó. Quando você tem 4 resistores, um que você conhece, outro que você conhece e um que você manipula, você vai manipulando o valor daquela resistência ali, do reostato, até que a corrente elétrica entre os pontos ali, ó, onde está um amperímetro ou um galvanômetro, que é um amperímetro muito sensível, quando ele indica 0, você tem a ponte equilibrada. E aí, com a ponte equilibrada, a corrente ali é 0. Eu vou mostrar para vocês num circuitinho ali, que eu vou filmar depois com o Filipinho, tá? Essa parada funcionando. Quando você equilibra a ponte de Wheatstone, olha o que acontece. O produto das resistências R1 vezes R3, R2 vezes R4, né? Ou sei lá qual que é a ordem que tá aí que você tá vendo. Ela tem um valor constante, olha lá, ó.
Se você faz essa multiplicação em cruz aí, ó, a resistência dá o mesmo valor, a multiplicação aqui e aqui. Então você descobre o valor da resistência, sacaram? Essa é a ponte de Wheatstone. Nós vamos colocar o vídeo para você já já. Essa ponte de Wheatstone pode ser usada como ponte de fio. Olha que doido, lembra lá da segunda lei de Ohm? Rola, Rho, L sobre A? Então, ali ó, você tem um resistor que você não conhece, você tem um resistor que você conhece e um cursorzinho que você vai para lá e para cá, mudando o comprimento do fio. Quando a gente muda o comprimento do fio, a gente muda a resistência daquele pedaço do fio. Olha que louco. E aí chega o momento em que a ponte está equilibrada, não passa corrente elétrica por ali. E aí você tem essa expressãozinha para determinar a resistência que você quer. Isso é muito usado em laboratório. Não é tão prático no dia a dia você ter uma ponte de Wheatstone. Por isso que você tem um multímetro para medir diretamente a resistência elétrica, sacou? Então são 3 configurações, né? Na verdade, 3 aparelhos que a gente pode usar para fazer medidas de corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Nós vamos colocar o vídeo agora para você ver a ponte de Wheatstone funcionando, belezeira? Vai lá, Filipão! Fala aí, galera, olha só, aqui nós temos a ponte de Wheatstone. Lá no desenho que a gente fez, ela estava meio em diagonal, mas aqui a parada é a mesma. Aqui eu tenho 4 lâmpadas iguais, certo? Então se eu multiplicar a resistência dessa vezes essa, vai dar o mesmo valor. Olha só, nós vamos começar assim, ó, elas não estão totalmente fixadas, beleza? E eu vou começar a fixá-las agora. Quando eu coloco essa daqui, ó, girei, nada aconteceu. Por quê? Porque nós não fechamos o circuito ainda, belezeira? Essa lâmpada está em série com essa quando eu faço isso daqui, ó. Por isso que ela acendeu bonitinho. Então você tem esse lado do circuito funcionando. Maravilha? Bom, agora eu vou botar esse lado aqui, ó, para funcionar também. Ah, Ganso, mas o que aconteceu? Ora, eu não fechei o circuito aqui. Eu tenho que fechar aqui, beleza? Então nós temos esses dois em paralelo, série, paralelo com paralelo. É assim que rola aquelas lampadazinhas de Natal. Tá ligado, Filipão? Olha só, aqui tem um monte de lampadazinha de Natal, manja? Às vezes queima uma, para tudo. Por quê? Porque as outras queimaram? Não, porque abriu o circuito, igual a gente viu lá na outra parada. E o outro lado fica funcionando de boa. E aí, aqui a gente tem a ligação desse lado com esse lado, beleza? Como é uma ponte de Wheatstone equilibrado, o que vai acontecer quando eu colocar a lâmpada aqui? Nada. Não vai acender. Por quê? Porque não tem diferença de potencial entre esses pontos. Olha aqui o voltímetro. Olha o que ele está indicando. Porra nenhuma. Tá vendo? Ó? Justamente porque a ponte está equilibrada. Eu vou desequilibrar ela, galera. Vou fazer uma zoeira aqui, ó. Eu vou tirar essa lâmpada aqui. Olha só. Olha só. Observa aqui que já tem uma diferença de potencial nessa lâmpada. É porque tá tão pequenininha que não dá nem para acender direito ela. Olha essa daqui agonizando, coitada. Tá morrendo essa daqui. Já que ela tá morrendo, eu vou tirar ela também. Ah! Olha só o que aconteceu. O circuito fechou com essas 3 lâmpadas. Olha só. E quanto que é 127 dividido por 3? Aproximadamente 41. Tá vendo? É a diferença de potencial nessa lâmpada. Tá aqui, ó, mais ou menos, né? 41, 41, 41, né? Vai dar mais ou menos aquela tensão elétrica da rede, belezeira? Então, olha que louco. Vou equilibrar a ponte de novo, para vocês perceberem. Vou colocar aqui essa lâmpada, beleza? Olha, deu uma loucura ali. E vou colocar essa lâmpada aqui, beleza? Isso vezes isso de resistência é igual a isso vezes isso. Ponte equilibrada, não passa corrente aqui, a tensão elétrica, a diferença de potencial aqui é 0. Então nós usamos o voltímetro, que foi uma coisa que a gente discutiu agora, e a ponte de Wheatstone mostrando a parada funcionando. Belezeira? Tamo junto aí, galera. Vai lá, volta lá, Filipão. Ah! E aí, amiguinho, viu? Viu que louco, velho, a ponte de Wheatstone funcionando? É, fui eu que fiz, eu que montei isso daí. Quebrei, fudi tudo dentro, mas beleza, tamo aí. O que importa é você ver a parada acontecendo. Certo, amiguinho? Então vamos nessa, até a próxima, espero que você tenha curtido, dá aquela curtida aí, tal, pra daqui, pra de lá, e vamos junto, até mais, galera! É física, aqui a física é essa.